Imaginem uma mulher assinando sua certidão de casamento e não ganhando nem mesmo um beijo no rosto. Lívia Antunes viveu exatamente isso há 2 anos e meio. Ali, naquele cartório gelado no centro de São Paulo, com apenas 2 testemunhas que ela nunca tinha visto na vida, ela se casou com um dos homens mais ricos do Brasil, Caio Avelar, bilionário, dono da empresa Avelar Log, frio como gelo. Ele assinou os papéis com a mesma cara de quem fecha um negócio qualquer. Ela tremia, não de emoção, mas de desespero, porque aquele casamento não era por amor, era por necessidade. Era para salvar a mãe dela. E sabem o que aconteceu durante os 2 anos que se seguiram? Nada, absolutamente nada. Ele nunca tocou nela, nunca beijou. Viveram como 2 completos estranhos, até o dia em que tudo mudou e ele se ajoelhou na frente de todo mundo. Escrevam aí nos comentários de onde vocês estão ouvindo essa história, porque ela vai mexer com o coração de vocês. Para entender como uma moça simples do bairro da Aclimação, em São Paulo, acabou casada com um bilionário, é preciso voltar 3 anos no tempo. É preciso conhecer a vida de Lívia Antunes antes de tudo desmoronar e se reconstruir de um jeito que ela jamais imaginou. Lívia tinha 30 anos quando essa história começou. Era uma mulher bonita, inteligente, dessas que chamavam atenção mais pelo jeito de falar do que pela roupa que vestia. Trabalhava como designer, criando aplicativos e sites para empresas. Ganhava bem, tinha seu apartamento alugado, sua vida organizada, nada de luxo, mas também nada faltava. Ela morava sozinha num prédio simples na Aclimação, pertinho da casa onde cresceu. A mãe, Dona Márcia, era enfermeira do Hospital das Clínicas há mais de 20 anos. O pai, seu Ronaldo, dirigia um Corolla pelo aplicativo, trabalhando de segunda a segunda para complementar a renda da família. Gente trabalhadora, honesta, dessas que nunca pediram nada a ninguém. Lívia tinha orgulho dos pais. Sempre contava para as amigas como a mãe salvava vidas todos os dias, como o pai conhecia São Paulo de ponta a ponta e ajudava todo tipo de gente. Família simples, mas de muito valor, dizia ela. A vida seguia seu rumo tranquilo até aquela terça-feira de março. Lívia estava no escritório, terminando o projeto de um aplicativo para um banco, quando o telefone tocou. Era o pai, e pela voz dela já deu para perceber que algo estava muito errado. Filha, sua mãe passou mal no hospital. Está na UTI. O mundo desabou. Lívia largou tudo e correu para o hospital. Encontrou o pai na sala de espera, com a cabeça entre as mãos, parecendo ter envelhecido 10 anos em poucas horas. Dona Márcia tinha sofrido um AVC fulminante. Derrame, como o povo conhece. Os médicos foram claros. Ela precisaria de cirurgias, tratamentos caros, fisioterapia por meses. Talvez anos. O plano de saúde vai cobrir o básico, explicou o médico. Mas para ela ter uma recuperação completa, vocês vão precisar de um tratamento particular. Fisioterapia especializada, medicamentos importados. Quando veio o orçamento, Lívia sentiu o chão sumir debaixo dos pés. 200 mil reais. Uma fortuna para uma família que juntava dinheiro para trocar o sofá da sala. Ela e o pai correram atrás de tudo que podiam. Venderam o carro dele. Ficou só com o que usava para trabalhar. Lívia vendeu suas economias, suas joias, até o piano que ganhara da avó. Conseguiram juntar 40 mil reais, nem 1/4 do que precisavam. Os bancos? Nenhum deles emprestava aquela quantia sem garantias que eles não tinham. Lívia não possuía casa própria, o pai também não. O apartamento onde Dona Márcia morava era do CDHU, Habitação Popular. Não servia como garantia. A gente vai dar um jeito, Lívia repetia para o pai todos os dias, mas por dentro ela estava desesperada. Via a mãe ali, dependendo daquelas máquinas, e sabia que cada dia que passava era crucial para a recuperação. Foi quando apareceu o advogado. Dr. Henrique Sampaio chegou ao hospital numa quinta-feira, de terno caro e pasta de couro.
Procurou especificamente por Lívia. Disse que representava uma pessoa que queria ajudar. Minha cliente soube da situação da sua mãe, explicou ele sentado na cafeteria do hospital. Ela gostaria de oferecer uma proposta. Lívia desconfiou na hora. Que tipo de proposta? E quem é essa pessoa? Alguém que pode pagar todo o tratamento da sua mãe, R$200 mil à vista, mais os custos extras que aparecerem. O coração de Lívia disparou. Parecia bom demais para ser verdade. Em troca de quê? De um casamento. Lívia achou que tinha ouvido errado. Como assim, casamento? O advogado abriu a pasta e tirou um documento grosso. Um casamento de conveniência, por 2 anos. Você se casaria com meu cliente, morariam na mesma casa, mas seria apenas um acordo comercial. Nada além disso. Mas por quê? Por que alguém faria isso? Questões legais e empresariais. Meu cliente precisa estar casado para alguns negócios que está fechando. Você seria perfeita para isso. Mulher séria, trabalhadora, sem escândalos. Lívia se levantou da mesa. Isso é loucura. Eu não vou me vender. Não é venda, disse o advogado calmamente. É um trabalho. Você receberia uma mesada de R$5 mil, mais todas as despesas pagas, e no final dos 2 anos sairia com apartamento próprio quitado. Durante uma semana, Lívia não conseguiu tirar aquilo da cabeça. Conversou com as amigas, que acharam um absurdo. Conversou com o pai, que disse que jamais aceitaria uma coisa dessas. Mas todas as noites, ela olhava para a mãe naquela cama de hospital e sentia o peito apertar. No domingo, o médico chamou Lívia para uma conversa particular. Olha, eu não queria pressionar vocês, mas o tempo está passando. Se sua mãe não começar o tratamento especializado logo, ela pode não se recuperar completamente. Talvez fique dependente para sempre. Naquela noite, Lívia não pregou o olho. Ficou pensando na mãe, na vida que ela poderia ter de volta. Pensou no pai, que estava se matando de trabalhar para juntar dinheiro que nunca seria suficiente. Na segunda de manhã, ela ligou para o advogado. Eu aceito, mas quero conhecer esse homem antes. Claro, Caio Avelar vai recebê-la amanhã em seu escritório. Quando Lívia ouviu o nome, quase derrubou o telefone. Todo mundo em São Paulo conhecia Caio Avelar, dono da Avelar Log, uma das maiores empresas de transporte e logística do país. Aparecia nas revistas de negócios, sempre sério, sempre impecável. E agora ela ia se casar com ele. Mas o que Lívia não sabia era que aquele acordo mudaria não só a vida dela, mas também abriria feridas que ela nem imaginava que existiam. O primeiro encontro entre Lívia e Caio aconteceu no Quartzes, o 7º andar de um prédio espelhado na Faria Lima. Ela subiu naquele elevador com as pernas bambas, vestindo sua melhor roupa, um blazer preto que usava nas reuniões importantes. Mesmo assim, se sentiu pequena diante daquele mundo de mármore e vidro. A secretária, uma loira impecável, a levou até uma sala de reuniões que era maior que o apartamento de Lívia. E lá estava ele, Caio Avelar. O homem era ainda mais imponente pessoalmente. Alto, ombros largos, cabelos pretos sempre no lugar. Usava um terno que provavelmente custava mais que o salário anual de Lívia. Mas o que mais impressionava eram os olhos, cinza-azulados, frios como gelo. Olhos que pareciam ver através das pessoas. Senhorita Antunes, ele disse apertando a mão dela com firmeza. Obrigado por vir. A voz era grave, controlada, nenhum trace de emoção. Eles se sentaram um de frente para o outro, com uma mesa de vidro entre eles. Caio abriu uma pasta e começou a explicar os termos do acordo como se estivesse fechando qualquer negócio. O casamento será apenas no civil. Cerimônia simples, apenas as testemunhas necessárias. Você se mudará para meu apartamento no dia seguinte. Lívia engoliu seco. E como seria essa convivência? Profissional,
respondeu ele, sem piscar. Quartos separados, obviamente. Você terá sua privacidade completa. Alguns eventos sociais juntos, quando necessário. Nada mais. E depois dos 2 anos? Divórcio consensual. Você receberá um apartamento de 2 quartos na Vila Olímpia, quitado, além da quantia acordada. Lívia olhou para aquele homem tentando entender o que se passava na cabeça dele. Por que alguém tão rico, tão poderoso, precisaria de um casamento de mentira? Posso perguntar por quê? Os olhos dele se endureceram um pouco mais. Questões empresariais. Meus investidores internacionais valorizam estabilidade familiar. Não era toda a verdade, Lívia sabia. Mas naquele momento, com a imagem da mãe no hospital, ela não se importou com os segredos dele. Eu aceito. 3 semanas depois, estava no cartório assinando os papéis. Sem beijo, sem festa, sem família. Apenas ela, ele e 2 testemunhas que nem se apresentaram. A mudança para o apartamento de Caio foi como entrar em outro mundo. Cobertura duplex no Itaim Bibi, com vista para toda a cidade. Piso de mármore, móveis de grife, uma cozinha gourmet que parecia saída de revista. Tudo perfeito, tudo frio. Seu quarto fica aqui, disse ele, mostrando uma suíte no andar de cima. O meu é no andar de baixo. Temos horários diferentes, então provavelmente não nos encontraremos muito. E assim começou a estranha rotina dos 2. Caio saía de casa às 6 da manhã. Lívia ouvia os passos dele no andar de baixo, o som da cafeteira elétrica, o barulho da porta fechando. Quando ela descia para tomar café, encontrava a cozinha impecável, como se ninguém tivesse passado por ali. Ela trabalhava de casa agora. Caio tinha conseguido alguns projetos freelancer para ela através de contatos da empresa. Passava o dia sozinha naquele apartamento gigante, sentindo-se como uma intrusa em um museu. As primeiras semanas foram as mais difíceis. Lívia não sabia onde estavam as coisas. Não sabia se podia mexer em alguma coisa. A geladeira estava sempre abastecida. Alguém fazia compras, mas ela nunca soube quem. Provavelmente a empregada que vinha 3 vezes por semana. Uma senhora discreta que cumprimentava com um aceno e seguia seu trabalho em silêncio. Os encontros entre Lívia e Caio eram raros e formais. Um bom dia quando se cruzavam no corredor. Como foi seu dia? Educado durante o jantar, nas poucas vezes que comiam juntos. Ele sempre respondia produtivo e perguntava sobre o trabalho dela. Ela sempre dizia bem e perguntava sobre a empresa, conversas de elevador entre estranhos. Lívia descobriu que Caio tinha alguns hábitos peculiares. Ele nadava na piscina do prédio todas as manhãs às 5:30. Bebia o café sem açúcar, sempre na mesma xícara branca. Lia jornal físico enquanto comia, virando as páginas com precisão militar. Nunca deixava nada fora do lugar. Ela também percebeu que ele trabalhava até tarde. Muitas vezes ouvia a voz dele no escritório do andar de baixo, falando em inglês em videoconferências. A luz ficava acesa até depois da meia-noite. Ele deve ser muito solitário, Lívia pensava às vezes, olhando pela janela do quarto para as luzes da cidade. Era estranho se sentir sozinha num lugar onde havia outra pessoa. O primeiro mês passou como um sonho ruim. Lívia visitava a mãe todos os dias no hospital, que agora era particular, o melhor de São Paulo. Dona Márcia estava respondendo bem ao tratamento, fazendo fisioterapia, recuperando os movimentos. Mas sempre perguntava sobre o casamento da filha. Como está o Caio? Por que ele nunca vem me visitar? Lívia inventava desculpas. Trabalho, viagens, compromissos. Como explicar que o marido era um completo estranho? Foi no 2º mês que aconteceu a primeira conversa real entre eles. Lívia estava na sala, assistindo a um filme, quando Caio chegou do trabalho mais cedo que o normal. Ele parou na porta, parecendo surpreso de encontrá-la ali. Desculpe, disse ele. Não sabia que você estava. Não precisa se desculpar,
respondeu ela, pausando o filme. É sua casa. Nossa casa. Ele corrigiu, mas sem muito convencimento. Eles ficaram alguns segundos em silêncio. Então Caio perguntou: como está sua mãe? Pela primeira vez a pergunta pareceu genuína, não apenas educada. Melhorando. Os médicos dizem que ela pode ter alta em 2 semanas. Fico feliz em saber. Bom, e pela primeira vez, Lívia viu algo diferente nos olhos dele. Uma centelha de humanidade por trás daquela máscara fria. Posso perguntar uma coisa? Disse ela, reunindo coragem. Ele assentiu. Por que você fez isso? Por que me ajudou? Caio ficou em silêncio por um longo tempo. Lívia achou que ele não ia responder. Então ele disse baixinho: todos merecem ter uma segunda chance. Antes que ela pudesse perguntar o que ele quis dizer com isso, ele se virou e subiu para o quarto. Mas naquela noite, pela primeira vez, Lívia dormiu pensando que talvez existisse um homem de verdade por trás daquela fachada de gelo. E o que ela não sabia era que Caio também estava no quarto dele, acordado, pensando na mesma coisa sobre ela. O jogo estava prestes a mudar, mas ainda levaria tempo para eles descobrirem as regras. 2 meses depois do casamento, Lívia acordou numa manhã de sábado, se sentindo sufocada. O apartamento luxuoso, que no início parecia um sonho, agora lhe dava uma sensação de prisão dourada. Caio tinha viajado para Brasília a negócios. Mais uma daquelas viagens que ele fazia sem dar explicações. Ela estava sozinha, novamente. Tomou seu café da manhã em silêncio, olhando pela janela para o movimento da cidade lá embaixo. As pessoas corriam para lá e para cá, cada uma com seu destino, seus sonhos, suas vidas reais. E ela estava ali, numa vida que não era sua, casada com um homem que mal conhecia. Foi quando seus olhos pousaram no celular e ela viu uma foto que a amiga Nina tinha postado no Instagram. Era de um estúdio de música em Pinheiros, com um piano de cauda preto brilhante. A legenda dizia: aluguel por hora para quem sente saudade das teclas. O coração de Lívia deu um pulo. Fazia quase 3 anos que ela não tocava piano. Teve que vender o dela quando a mãe ficou doente. Era um piano vertical que herdara da avó, não valia muito dinheiro, mas cada centavo contava naquela época. Sem pensar 2 vezes, pegou as chaves do carro que Caio deixara à disposição dela, um BMW que ela mal usava por medo de arranhar, e saiu em direção a Pinheiros. O estúdio ficava numa rua tranquila, longe do barulho do trânsito. Era um sobrado antigo reformado, com paredes que pareciam respirar música. A dona, uma senhora de uns 60 anos chamada Carmen, a recebeu com um sorriso caloroso. Primeira vez aqui, querida? Sim, faz tempo que não toco. Nem sei se ainda lembro. Carmen riu. Música é como andar de bicicleta. Pode enferrujar um pouco, mas nunca se esquece completamente. Ela levou Lívia até uma sala pequena, mas aconchegante. No centro, o piano de cauda que tinha visto na foto. As teclas eram brancas como marfim, impecáveis. Lívia se aproximou devagar, como quem se encontra com um amor perdido. Sentou-se no banco, ajeitou a postura, como a professora ensinara quando ela era criança, e pousou os dedos sobre as teclas. Ficou assim por alguns segundos, sentindo a textura lisa e fria. Então, começou a tocar. As primeiras notas saíram tímidas, incertas. Era uma música simples que aprendera aos 15 anos. Os dedos tropeçavam aqui e ali, procurando a memória muscular que estava adormecida. Mas aos poucos, a música foi fluindo. E quando menos esperava, Lívia estava chorando. Não era tristeza, era alívio. Era como se uma parte dela que estava presa há anos finalmente pudesse respirar. A música saía de seus dedos como água de uma fonte que voltava a jorrar. Ela tocou por 2 horas seguidas. Músicas que sabia de cor, improvisos que nasciam na hora, até algumas que inventou ali mesmo. Quando parou,
Estava exausta, mas mais viva do que se sentia há meses. "Nossa, que lindo!" disse Carmen, que tinha ficado escutando da porta. "Você toca com o coração, menina. Isso é raro hoje em dia." Lívia saiu dali com uma sensação de liberdade que não sentia há muito tempo. No caminho de volta para casa, decidiu que voltaria na semana seguinte, e na outra, e em todas as outras que pudesse. E foi exatamente isso que fez. Toda terça e quinta-feira, das 2 às 4 da tarde, Lívia alugava aquela sala e se reencontrava com a música. Caio nunca perguntava onde ela ia. Eles continuavam mantendo aquela distância respeitosa e fria. Mas no quarto encontro, algo diferente aconteceu. Lívia estava tocando uma música que tinha composto na adolescência, melancólica, cheia de sentimento, quando ouviu passos no corredor. Achou estranho, porque Carmen sempre avisava quando alguém chegava. Continuou tocando, perdida na melodia. Foi só quando terminou a música que percebeu. Havia alguém do lado de fora da porta. Ficou imóvel, com as mãos ainda sobre as teclas. Os passos estavam parados bem ali, como se a pessoa estivesse ouvindo. Lívia prendeu a respiração. Então, devagar, começou a tocar outra música, uma mais suave, mais íntima. Era como se estivesse conversando com aquela presença invisível através das notas. Quando terminou, ouviu os passos se afastando, esperou alguns minutos e abriu a porta devagar. O corredor estava vazio. "Carmen", chamou ela, indo até a recepção. "Tinha alguém aqui agora há pouco?" A senhora olhou para ela com um sorriso misterioso. "Tinha sim, um rapaz muito elegante. Disse que estava procurando um lugar para a filha aprender piano, mas quando te ouviu tocar, ficou ali parado. Não quis interromper." O coração de Lívia disparou. Como ele era! Alto, moreno, bem vestido, olhos claros. Bonito, diga-se de passagem. Lívia sentiu o chão balançar. Caio. Era Caio que estava ali. Ele disse alguma coisa? Só perguntou quem tocava tão bem. Eu disse que era uma moça muito talentosa, mas que vinha aqui para ter um momento só dela. Ele entendeu e foi embora. Na semana seguinte, Lívia foi para o estúdio com o coração na boca. Tocou suas músicas de sempre, mas ficou o tempo todo prestando atenção aos sons do corredor. Nada. Mas na quinta-feira, lá estavam os passos de novo. Dessa vez, Lívia decidiu fazer diferente. Em vez de tocar as músicas que já sabia, começou a improvisar. Deixou os dedos livres sobre as teclas, criando uma melodia que nascia ali, naquele momento. Era como se estivesse contando uma história sem palavras. A música falava de solidão, de encontros perdidos, de duas pessoas vivendo no mesmo espaço, mas em mundos diferentes. Falava de segredos guardados e de vontades não ditas. Quando terminou, o silêncio do corredor era total, mas ela sabia que ele estava ali. Então, fez algo que a surpreendeu. Levantou-se do piano, foi até a porta e a entreabriu só um pouquinho. "Pode entrar se quiser", disse ela baixinho, sem olhar para o corredor. Voltou para o piano e ficou de costas para a porta, esperando. Por um momento, achou que tinha feito besteira, que ele ia embora. Mas então, ouviu a porta se abrindo devagar. Passos cuidadosos entraram na sala. Ela não se virou. Ele não disse nada. Ficaram assim, os dois, num silêncio que dizia mais que 1000 palavras. "Eu não sabia que você tocava", disse ele finalmente. A voz estava diferente, mais suave. "Aprendi com minha avó", respondeu ela, ainda sem se virar. "Parei quando precisei vender o piano." "Por que voltou?" Lívia finalmente se virou para olhá-lo. Caio estava encostado na parede, com as mãos nos bolsos. Pela primeira vez desde que o conhecera, ele parecia humano. "Porque aqui eu posso ser eu mesma." Eles se olharam por um longo tempo. Era como se uma porta invisível tivesse se aberto entre eles.
Você toca muito bem, disse ele. Obrigada. Posso ouvir mais uma? Lívia assentiu e se virou para o piano, mas dessa vez tocou algo diferente. Uma música suave, esperançosa. Uma música que falava de começos, não de fins. E pela primeira vez em 4 meses de casamento, eles dividiram algo real. Quando a música acabou, Caio disse baixinho, obrigado, e saiu, deixando Lívia sozinha com o piano e com a certeza de que alguma coisa tinha mudado para sempre entre eles. Depois do encontro no estúdio, algo mudou no apartamento. Não era nada óbvio. Caio continuava saindo cedo e voltando tarde. Eles ainda mantinham aquela educação formal. Mas agora havia pequenos gestos que não existiam antes. Uma xícara de café quente esperando Lívia quando ela descia para tomar café da manhã. Um bilhete na geladeira. Obrigado pela música de ontem. O jornal dobrado na página de cultura, marcando uma matéria sobre um concerto no Teatro Municipal. Eram sinais pequenos, quase imperceptíveis, mas para 2 pessoas que viviam como estranhos educados, cada gesto era como um grito. Lívia começou a prestar mais atenção nos hábitos dele. Descobriu que Caio gostava de jazz. Às vezes ouvia música baixinho no escritório quando achava que ela estava dormindo. Que ele sempre deixava a luz da cozinha acesa quando chegava muito tarde, para ela não tropeçar se precisasse descer durante a madrugada. Que lia livros de filosofia antes de dormir. Era estranho como começou a se importar com esses detalhes. Uma terça-feira, Lívia estava voltando do estúdio quando encontrou Caio na sala. Era incomum ele estar em casa àquela hora. Geralmente só aparecia depois das 9 da noite. Chegou cedo hoje, comentou ela, tirando a bolsa do ombro. Cancelei uma reunião, disse ele, mas não explicou por quê. Lívia, preciso falar com você sobre uma coisa. O tom sério a deixou alerta. Ela se sentou na poltrona em frente ao sofá onde ele estava. É sobre o trabalho, continuou Caio. A Avelar Log vai patrocinar um leilão beneficente no MAM, Museu de Arte Moderna. É um evento importante, muitos empresários, políticos, imprensa. Lívia assentiu sem entender onde ele queria chegar. Eles querem que uma designer cuide da instalação artística que vai representar nossa empresa. Pensei em você. O coração dela deu um pulo. Eu? Você tem talento, Lívia. Vi alguns dos seus trabalhos no computador. Ele parou, parecendo perceber que tinha confessado estar prestando atenção nela. Quero dizer, você deixou a pasta aberta outro dia? Era mentira, e os 2 sabiam. Mas Lívia não disse nada. Seria uma oportunidade profissional real, continuou ele. Não como favor de marido, mas porque você é boa no que faz. E o que isso envolve? Criar uma instalação que represente inovação e conexão humana. Você teria orçamento livre, equipe à disposição e... Ele hesitou. E? Teríamos que aparecer juntos no evento, como casal. Ah, ali estava o verdadeiro motivo. Lívia entendeu na hora. 5 meses de casamento e eles nunca tinham aparecido publicamente juntos. Para os investidores internacionais que ele mencionara, aquilo devia estar parecendo estranho. Quando é o evento? Daqui a 6 semanas. Lívia ficou em silêncio, pensando. Por um lado, era uma chance profissional incrível. Por outro, significava entrar no mundo dele de verdade, conhecer as pessoas da vida dele, fingir ser uma esposa apaixonada diante de estranhos. E depois do leilão? Como ficamos? Caio a olhou nos olhos pela primeira vez na conversa. Não sei. Sinceramente, eu não sei. A honestidade dele a surpreendeu. Sempre que falavam sobre o futuro, ele era evasivo, falava em termos de contrato, mas dessa vez havia algo diferente na voz dele. Está bem, disse ela. Eu aceito. O rosto dele se iluminou. Foi só por um segundo. Mas Lívia viu. Obrigado.
Vou mandar os detalhes do briefing amanhã. Naquela noite, Lívia ligou para a melhor amiga Nina e contou sobre a proposta. Elas se encontraram no dia seguinte num café, na Vila Madalena, território neutro, longe do mundo de vidro e mármore de Caio. Deixa eu ver se entendi, disse Nina, mexendo o açúcar no cappuccino com mais força que o necessário. Agora você vai trabalhar para o marido de mentira e ainda aparecer em público como esposa feliz? Não é assim, Ni. Como não é? Lívia, eu te conheço desde a faculdade. Você está se envolvendo emocionalmente com esse homem. Lívia quase engasgou com o café. Não estou, não. Está sim. Toda vez que fala dele, seu rosto muda. E agora vai criar uma instalação artística para impressionar os amigos ricos dele? É uma oportunidade profissional. Nina suspirou e segurou a mão da amiga. Li, eu só não quero ver você se machucar. Esse cara é de outro mundo. E quando os 2 anos acabarem... Quando acabarem, cada um segue sua vida, cortou Lívia, como sempre foi o plano. Mas na voz dela havia uma tristeza que não conseguiu esconder. As semanas seguintes passaram voando. Lívia mergulhou no projeto da instalação com uma paixão que não sentia há anos. A ideia que desenvolveu era ousada. Uma estrutura interativa onde as pessoas podiam tocar em superfícies que produziam sons musicais, criando uma sinfonia coletiva. Conexões invisíveis, ela chamou. Caio aparecia de vez em quando para ver o andamento. No início, era formal. Perguntava sobre prazos e orçamentos. Mas aos poucos, começou a demonstrar curiosidade real pelo trabalho dela. Por que música? Perguntou ele numa tarde, observando os protótipos. Porque é a linguagem mais universal que existe, respondeu Lívia, ajustando um sensor. Não importa de onde você vem, que língua fala, como foi criado, todo mundo entende música. Caio ficou em silêncio por um momento. Como você no estúdio. Era a primeira vez que ele mencionava diretamente aqueles encontros. Lívia parou o que estava fazendo. Como assim? Quando você toca, é como se falasse uma língua que eu entendo, mas nunca aprendi. Eles se olharam e Lívia sentiu aquela sensação estranha no peito de novo. Como se algo se movesse lá dentro, acordando depois de um sono muito longo. Você poderia aprender, disse ela baixinho. Poderia? Poderia. Ficaram assim, se olhando, até que o telefone de Caio tocou e quebrou o momento. Era uma ligação de trabalho, como sempre. Ele atendeu, voltou para o modo empresário frio e saiu da sala falando de números e contratos. Mas Lívia ficou ali, com o coração disparado, se perguntando o que estava acontecendo com ela. A instalação ficou pronta 3 dias antes do evento. Era linda, funcionava perfeitamente, e até a equipe técnica que a montou ficou impressionada. Lívia se sentiu orgulhosa do próprio trabalho, pela primeira vez em muito tempo. Caio veio ver o resultado final numa noite, depois que todos já tinham ido embora. Ele caminhou pela instalação, tocando as superfícies, ouvindo os sons que elas produziam. Sua expressão estava séria, concentrada. "O que você acha?" perguntou Lívia nervosa. Ele parou na frente dela. "Acho que você é incrível. Não foi a instalação é incrível ou o trabalho é incrível. Foi você é incrível." E pela primeira vez em 8 meses de casamento, Lívia se pegou desejando que ele a beijasse. O leilão seria no sábado. E nenhum dos dois fazia ideia de que aquela noite mudaria tudo entre eles, para sempre. O sábado do leilão amanheceu ensolarado em São Paulo, mas Lívia acordou com um frio no estômago que não conseguia explicar. Era nervosismo pelo evento, dizia para si mesma. Afinal, seria a primeira vez que apareceria publicamente como esposa de Caio Avelar. Ela passou a manhã inteira se arrumando. O vestido que escolheu era elegante, mas discreto. Azul marinho, comprimento na altura do joelho, nada muito chamativo.
Não queria parecer que estava tentando impressionar ninguém, mas quando se olhou no espelho, teve que admitir que estava bonita. Caio desceu para buscá-la às 6 da tarde. Quando a viu, parou no meio da escada. "Você está linda", disse ele, e havia algo na voz que fez o coração dela acelerar. "Obrigada", respondeu ela, sentindo as bochechas esquentarem. No carro, a caminho do MAM, eles repassaram os combinados. Lívia seria apresentada como a curadora da instalação, mas também como a esposa. Caio a orientou sobre algumas pessoas importantes que estariam lá: investidores, políticos, outros empresários. "Lembra", disse ele quando estacionaram, "somos um casal. Tente parecer à vontade comigo." Lívia assentiu, mas por dentro estava um nervoso danado. Como fingir intimidade com alguém que mal tocava na sua mão? O Museu de Arte Moderna estava transformado para o evento. Luzes suaves, arranjos de flores, mesas elegantes espalhadas pelos salões. A instalação de Lívia ocupava o hall principal, e vê-la funcionando com pessoas interagindo e criando música juntas fez seu coração se encher de orgulho. "É mesmo impressionante", disse uma voz atrás dela. Lívia se virou e deu de cara com uma mulher deslumbrante. Loira alta, vestida como se tivesse saído da capa de uma revista. "Você deve ser a famosa Lívia." "Sim, e você é?" "Verônica Guimarães, diretora jurídica da Avelar Log." O nome tocou um sino na memória de Lívia. Caio já tinha mencionado Verônica algumas vezes, sempre em tom profissional, mas havia algo na maneira como ele falava que deixava claro que havia história ali. "Prazer", disse Lívia, apertando a mão dela. "O prazer é meu. Finalmente conheço a mulher que conquistou nosso Caio." O sorriso de Verônica era perfeito, mas não chegava aos olhos. "Devem estar muito felizes." "Estamos", respondeu Lívia, forçando um sorriso. "Que bom. Casamentos por, como posso dizer, razões especiais nem sempre dão certo." Lívia sentiu um arrepio. Havia algo venenoso naquelas palavras, mas antes que pudesse responder, Caio apareceu ao lado delas. "Verônica", disse ele, e Lívia notou que a voz dele tinha endurecido. "Não sabia que você viria. Como perderia um evento tão importante? Além do mais, queria conhecer sua esposa." Os três ficaram num silêncio tenso por alguns segundos. Então, Verônica sorriu de novo. "Bem, vou deixar vocês à vontade. Lívia, adorei sua instalação. Muito criativa." E se afastou, deixando Lívia com a sensação de que tinha acabado de conhecer uma cobra. "Quem é ela, realmente?" perguntou Lívia para Caio. "Alguém do passado", respondeu ele seco. "Vamos cumprimentar os convidados." O resto da noite passou como um borrão. Lívia foi apresentada a dezenas de pessoas, todas educadas, todas curiosas sobre o casamento súbito de Caio. Ela sorriu, cumprimentou, respondeu perguntas vagas sobre como se conheceram. Caio ficou o tempo todo ao lado dela, a mão pousada levemente nas suas costas, desempenhando o papel de marido atencioso. Para quem via de fora, eles pareciam um casal perfeito. O leilão começou às 9. Várias obras de arte foram vendidas por valores impressionantes, com toda a renda sendo destinada a ONGs que trabalhavam com crianças carentes. Lívia estava se sentindo bem, relaxada até. Foi quando seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Nina. "Li, você precisa ver isso, agora." Em seguida, um link. Lívia abriu e o mundo desabou. "Casamento milionário esconde cláusula bizarra", dizia a manchete. E embaixo, em letras menores, "Contrato íntimo de Caio Avelar prevê convivência sem toque por 24 meses." Com os dedos tremendo, Lívia clicou na matéria. Estava tudo ali. O contrato de casamento, os valores pagos para o tratamento da mãe dela, as cláusulas que estabeleciam quartos separados, a proibição de intimidade física, até detalhes que ela achava que só eles dois sabiam.
O telefone quase caiu das mãos dela. "O que foi?" perguntou Caio, percebendo que algo estava errado. Ela mostrou a tela para ele. Viu o rosto dele empalidecer, os músculos da mandíbula se contraírem. "Como?" Mas não deu tempo de terminarem a conversa. As pessoas ao redor começaram a sacar os celulares. Os murmúrios se espalharam pelo salão como fogo em mato seco. "É verdade?" perguntou alguém. "Casamento sem toque? Que história é essa?" Os olhares se voltaram para eles. Lívia sentiu como se estivesse num pesadelo. Todas aquelas pessoas elegantes que minutos antes a tratavam com respeito, agora a olhavam com uma mistura de pena e curiosidade mórbida. "Precisamos sair daqui", murmurou Caio no ouvido dela. Mas era tarde demais. Um repórter se aproximou com o celular na mão, claramente gravando. "Senhor Avelar, pode comentar a matéria que está circulando sobre seu casamento?" "Sem comentários", disse Caio, tentando se afastar. "E a senhora, como se sente sendo chamada de esposa de aluguel?" Lívia sentiu as pernas ficarem bambas. Esposa de aluguel? Era assim que estavam chamando ela? Mais repórteres apareceram, mais perguntas invasivas, mais celulares apontados para eles. "É verdade que a senhora se casou para pagar dívidas. Como funciona um casamento sem intimidade? Quando o contrato acaba?" Caio segurou o braço de Lívia com firmeza e começou a abrir caminho entre a multidão. Mas cada passo era uma tortura. Os sussurros a seguiam. "Coitada, que humilhação! Imagina fazer uma coisa dessas por dinheiro. E ele, que tipo de homem faz um acordo desses?" Quando finalmente chegaram ao carro, Lívia estava tremendo tanto que mal conseguia se manter de pé. Caio dirigiu em silêncio total, as mãos apertando o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Só quando chegaram em casa ela conseguiu falar. "Como vazou, Caio? Como alguém teve acesso ao nosso contrato?" Ele parou no meio da sala, passou as mãos pelo cabelo. "Eu não sei. Só algumas pessoas tinham acesso." Então ele parou. Lívia viu o exato momento em que a ficha caiu. "Verônica", disse ele quase sussurrando. "O quê?" "Verônica. Ela tem acesso aos arquivos confidenciais da empresa. E ela... E ela o quê, Caio?" Ele se virou para Lívia e ela viu dor nos olhos dele. Dor real. "Ela é minha ex-noiva." Lívia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Sua ex-noiva?" "Terminamos há 2 anos, logo antes de eu te conhecer." "E por que ela faria isso?" Caio ficou em silêncio por um longo tempo. Quando falou, a voz estava carregada de culpa. "Porque ela ainda acha que somos um casal. E porque ela está tentando me destruir." Naquela noite, Lívia não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, ouvindo as notificações do celular que não parava de tocar. Mensagens de conhecidos, de desconhecidos, de repórteres, todos queriam saber como era ser a esposa de aluguel do bilionário. E o pior de tudo era que ela estava começando a perceber que aquilo não era mais só um contrato para ela, que em algum momento, sem que percebesse, tinha começado a se apaixonar pelo próprio marido. E agora o mundo inteiro sabia que ele nunca a tinha tocado. O domingo amanheceu cinzento em São Paulo, combinando perfeitamente com o humor de Lívia. Ela acordou depois de uma noite em claro, com os olhos inchados e a sensação de que sua vida tinha virado de cabeça para baixo em questão de horas. O celular não parava de tocar. Repórteres, conhecidos, curiosos, todos queriam falar com a esposa de contrato que virou assunto nacional. Lívia desligou o aparelho e desceu para a cozinha. Caio já estava lá, sentado à mesa com o notebook aberto e uma expressão sombria no rosto. Havia jornais espalhados pela mesa, todos com fotos deles na primeira página. "Viu os títulos?" perguntou ele sem levantar os olhos. Lívia pegou um dos jornais. "Casamento milionário, farsa ou negócio?"
Outro dizia: a esposa que nunca foi tocada. E o pior de todos: quanto vale um casamento falso? Meu Deus, murmurou ela, sentando-se pesadamente numa cadeira. Está em todos os portais de notícia, redes sociais. Até os programas de TV já estão comentando. Lívia pôs o rosto entre as mãos. Como vamos sair dessa? Minha assessoria de imprensa quer que eu dê uma coletiva. Explicar a situação, tentar controlar os danos. E você vai fazer? Caio finalmente olhou para ela. Não sei. O que você acha? Era a primeira vez em 9 meses que ele pedia a opinião dela sobre algo realmente importante. Mas Lívia estava cansada demais para se importar com isso. Acho que qualquer coisa que dissermos vai piorar. As pessoas já decidiram o que pensam. Então você acha que eu deveria ficar quieto? Eu acho, disse ela, levantando-se da cadeira, que você deveria ter pensado nisso antes de fazer um contrato desses. Foi uma fala injusta. Ela sabia disso. Mas a humilhação da noite anterior ainda estava fresca e precisava descontar em alguém. Caio não respondeu. Apenas fechou o notebook e saiu da cozinha. Às 2 da tarde, a assessoria de imprensa da Avelar Log enviou um comunicado. Caio Avelar faria uma coletiva às 6 da tarde para esclarecer informações incorretas sobre sua vida pessoal. Lívia assistiu de casa, sozinha, sentada no sofá da sala. Caio estava no auditório da empresa, impecável como sempre, mas ela conseguia ver a tensão na postura dele. Boa tarde, começou ele, olhando diretamente para as câmeras. Venho aqui esclarecer informações que foram divulgadas de forma irresponsável sobre minha vida privada. As perguntas dos repórteres vieram como rajadas de metralhadora. É verdade que seu casamento foi um acordo comercial? A sua esposa foi paga para se casar com o senhor? Como o senhor justifica uma cláusula de não intimidade? Caio respondeu a todas com a mesma frieza corporativa de sempre. Falou sobre questões jurídicas complexas, interpretações equivocadas e invasão de privacidade. Mencionou que os documentos vazados foram obtidos ilegalmente, mas não negou nada. E pior, soou como um empresário dando satisfações sobre uma fusão mal-sucedida, não como um homem defendendo seu casamento. Senhor Avelar, insistiu uma repórter, o senhor pode nos dizer se ama sua esposa? Caio ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Lívia prendeu a respiração, esperando. Minha vida pessoal não é assunto público, respondeu ele finalmente. Lívia sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Ele não disse que a amava, nem sequer fingiu. As redes sociais explodiram depois da coletiva. Os comentários eram cruéis. Ele nem consegue fingir que gosta dela. Coitada da moça, que humilhação. Casamento mais frio da história. Ela pelo menos ganhou dinheiro, ele não ganhou nada. Lívia passou o resto do domingo trancada no quarto, fingindo que dormia quando ouvia os passos de Caio no corredor. Não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém. Na segunda-feira, tentou sair para fazer compras e foi reconhecida no supermercado. As pessoas sussurravam, apontavam, tiravam fotos. Uma mulher chegou perto dela na fila do caixa. Desculpa perguntar, mas você é a moça do contrato, né? Lívia assentiu, morrendo de vergonha. Nossa, que situação, hein? Mas pelo menos você conseguiu ajudar sua família, né? Às vezes, a gente tem que engolir o orgulho. A mulher falou como se estivesse sendo solidária, mas Lívia sentiu cada palavra como uma punhalada. Saiu do supermercado sem terminar as compras. Em casa, encontrou Nina esperando na portaria. Vim ver como você está, disse a amiga abraçando-a. Você não atende o telefone há 2 dias. Elas subiram para o apartamento. Nina olhou ao redor com aquela expressão que sempre fazia quando estava ali, como se estivesse visitando um museu. Onde está o príncipe encantado? Trabalhando, como sempre.
E como vocês estão lidando com tudo isso? Lívia deu de ombros. Não estamos lidando. Ele deu aquela coletiva ridícula e agora fica no escritório até mais tarde ainda. Acho que está evitando ficar perto de mim. Talvez ele esteja com vergonha. Vergonha de quê? De ter sido descoberto? Ou de estar casado comigo? Nina segurou as mãos da amiga. Li, você precisa conversar com ele, de verdade, não essa educação fria de sempre. Conversar sobre o quê? Sobre como nossa farsa virou piada nacional. Sobre como ele nem conseguiu fingir que se importa comigo na frente das câmeras. Sobre o que você sente por ele. Lívia se levantou bruscamente. Eu não sinto nada por ele. Mentira. Nina, é mentira, Lívia. Você está apaixonada por esse homem e está sofrendo porque acha que ele não corresponde. Ele não corresponde. Você viu a coletiva. Quando perguntaram se ele me ama, ele nem conseguiu mentir. Ou talvez ele não quisesse mentir. Lívia parou. Como assim? Talvez ele não tenha dito que te ama porque não queria que fosse mentira. Já pensou nisso? Naquela noite, Caio chegou em casa depois da meia-noite. Lívia estava na sala, esperando. Tinha ensaiado o que ia dizer, mas quando o viu parado na porta, cansado, com os ombros caídos, todas as palavras sumiram. Precisamos conversar, disse ela finalmente. Ele assentiu e se sentou na poltrona em frente a ela. Eu sei. Por que você não negou? Na coletiva, por que não disse que era mentira? Porque não era mentira. A honestidade brutal dele a pegou desprevenida. Então, você admite que nosso casamento é uma farsa? Nosso casamento é complicado. Complicado? Lívia sentiu a raiva subindo. Caio, eu virei piada nacional. Estão me chamando de prostituta disfarçada nas redes sociais. E você acha que é complicado? Eu não queria que isso acontecesse com você. Mas aconteceu, e quando você teve a chance de me defender, de nos defender, você ficou lá falando como um robô. Caio passou as mãos pelo rosto. Eu não sabia o que dizer. Poderia ter dito que me ama. As palavras saíram antes que ela pudesse se controlar. Ficaram ali, suspensas no ar entre eles, pesadas como uma confissão. Poderia, disse ele baixinho. Mas seria justo com você? O que você quer dizer? Seria justo eu declarar que te amo na frente do mundo inteiro quando nunca disse isso para você? Lívia sentiu o coração disparar. E você me ama? Caio a olhou nos olhos pela primeira vez na conversa. Eu não sei o que é amor, Lívia. Não sei se o que sinto por você é amor, gratidão ou só necessidade. Necessidade? Necessidade de ter alguém real na minha vida, alguém que não queira nada de mim além de estar comigo. Mas eu quero algo de você, disse ela, se levantando. Quero que você me toque, quero que você me beije, quero que você pare de me tratar como um contrato e comece a me tratar como uma mulher. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lívia, esquece, disse ela, já indo em direção à escada. Esquece tudo, só mais alguns meses e acabou essa palhaçada. Mas quando estava subindo os degraus, ouviu a voz dele. Eu também quero te tocar. Ela parou, mas não se virou. Mas tenho medo de que se eu fizer isso, não consiga mais deixar você ir. Lívia fechou os olhos, sentindo as lágrimas queimarem. E quem disse que eu quero ir? Dessa vez, foi ele que ficou em silêncio, e ela subiu para o quarto, sabendo que alguma coisa tinha mudado entre eles naquela noite, mas sem saber se tinha mudado para melhor ou para pior. Na terça-feira seguinte, Lívia acordou com uma decisão tomada. Não aguentava mais ficar naquele apartamento, sentindo o peso dos olhares curiosos toda vez que saía, vivendo numa tensão constante com Caio. Precisava de ar puro, de simplicidade, de um lugar onde pudesse pensar com clareza. Precisava do avô. Seu Aristeu morava em Baependi, uma cidadezinha na Serra da Mantiqueira, a cerca de 3 horas de São Paulo.
Desde que a avó morrera 5 anos atrás, ele vivia sozinho numa casa de madeira que ele mesmo construíra décadas antes. Era carpinteiro aposentado, homem de poucas palavras e muita sabedoria. Lívia sempre corria para lá quando a vida ficava complicada demais. Pegou algumas roupas, deixou um bilhete para Caio explicando onde estava e pegou a estrada ainda de manhã cedo. Conforme São Paulo ia ficando para trás e a paisagem mudava para montanhas verdes, ela sentia o peito se aliviando aos poucos. A casa do avô ficava numa rua de terra, cercada por árvores frutíferas e um jardim que ele cuidava com carinho de mãe. Quando Lívia estacionou o carro na frente do portão de madeira, viu seu Aristeu na varanda, tomando café numa caneca esmaltada azul. "Sabia que você ia aparecer", disse ele, sem demonstrar surpresa. "Vi na televisão essa confusão toda." Lívia subiu os degraus da varanda e se jogou no colo do avô como fazia desde pequena. Ele cheirava a madeira, café e sabonete de glicerina, o cheiro da segurança. "Estou numa bagunça, avô." "Sei disso, mas bagunça se arruma. Vai pondo uma coisa no lugar, depois outra, até ficar organizado de novo." Eles ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo o barulho dos passarinhos e o vento nas folhas. Lívia tinha esquecido como o silêncio podia ser confortável. "Conta para o vô o que aconteceu de verdade", disse seu Aristeu depois de um tempo. E Lívia contou. Tudo. O casamento por contrato, os meses de convivência fria, os momentos no estúdio de música, o leilão, o vazamento, a humilhação pública. E, principalmente, contou sobre os sentimentos confusos que tinha desenvolvido por Caio. Seu Aristeu escutou tudo sem interromper, apenas balançando a cabeça de vez em quando. "E agora?", perguntou ele quando ela terminou. "Agora não sei mais nada, vô. Não sei se o que sinto é real ou se é só solidão. Não sei se ele sente alguma coisa por mim ou se sou só uma obrigação. Não sei nem se quero descobrir." Foi a única resposta do avô. Eles passaram o resto do dia numa rotina simples que Lívia tinha saudades. Almoçaram comida caseira, feita no fogão a lenha. À tarde, ajudou o avô a consertar uma cerca no quintal. No fim do dia, se sentaram de novo na varanda para ver o pôr do sol entre as montanhas. "Lembra quando você era pequena e vinha passar férias aqui?", perguntou seu Aristeu. "Lembro. Você sempre queria ajudar na oficina, mas quando eu dava um martelo para você, ficava com medo de errar, de estragar a madeira. Aí ficava parada, sem fazer nada. E o senhor sempre dizia que madeira rachada se cola, madeira torta se endireita, mas madeira que fica parada apodrece." Lívia sorriu. Era uma das frases favoritas do avô. "Está querendo me dizer alguma coisa?" "Estou dizendo que você está parada há muito tempo, menina, com medo de errar, de se machucar, de machucar o outro, mas ficar parada dói mais que qualquer erro." Naquela noite, Lívia estava ajudando a fazer o jantar quando ouviu o barulho de um carro na rua. Estranhou. A rua do avô era um beco sem saída. Quase ninguém passava por ali depois do escurecer. O barulho parou na frente da casa. "Vô, está esperando alguém?" Seu Aristeu levantou a cabeça, prestando atenção. "Não, mas parece que você está." Lívia foi até a janela e quase caiu para trás. Era Caio, saindo de um carro preto, olhando ao redor como quem não tem certeza se está no lugar certo. "Meu Deus, ele veio atrás de mim. Melhor ir receber o rapaz", disse seu Aristeu, voltando a mexer na panela, como se a chegada de um bilionário na serra fosse a coisa mais normal do mundo. Lívia abriu a porta com o coração disparado. Caio estava no portão, vestindo jeans e uma camisa simples. Ela nunca o tinha visto tão comum. "Oi", disse ele. "Oi, como me achou?" "Você deixou o endereço no bilhete." "Ah, verdade, ela tinha deixado mesmo." "Por que veio?" Caio ficou em silêncio por um momento, como se estivesse procurando as palavras certas. "Porque você estava certa, na nossa conversa de ontem,
sobretudo. Entra, disse ela, abrindo o portão. Eles entraram na casa, onde seu Aristeu os esperava na cozinha. Então você é o marido, disse o avô, estendendo a mão para Caio. Aristeu. Caio, muito prazer. Prazer, já jantou? Não, senhor. Então senta aí. Lívia, põe mais um prato na mesa. E foi assim, de forma completamente natural, que Caio se viu jantando numa cozinha simples de uma casa de madeira na serra, comendo arroz, feijão e frango ensopado feito no fogão a lenha. Cidade grande deixa a gente doido, comentou seu Aristeu no meio do jantar. Muito barulho, muita pressa, muita gente querendo agradar ou contrariar. Aqui é mais fácil ouvir o que o coração está dizendo. Caio assentiu. É diferente mesmo. Muito silencioso. Silêncio bom para pensar e para conversar de verdade. Depois do jantar, seu Aristeu se recolheu para o quarto, deixando os dois sozinhos na varanda. Havia uma fogueira acesa no quintal. O avô sempre fazia uma quando a noite estava fresca. Eles se sentaram nas cadeiras de balanço, lado a lado, ouvindo o crepitar do fogo e o som dos grilos. É bonito aqui, disse Caio. É, sempre venho quando preciso colocar a cabeça no lugar. E conseguiu colocar a cabeça no lugar? Lívia olhou para ele. À luz da fogueira, seu rosto parecia mais suave, mais jovem. Estou tentando. Lívia, eu vim aqui porque preciso te falar algumas coisas, coisas que não consegui falar antes. Então fala. Caio se virou na cadeira para ficar de frente para ela. Primeiro, eu sinto muito, por tudo. Pela humilhação, pela exposição, por não ter te defendido como deveria. Caio, deixa eu terminar, por favor. Ele respirou fundo. Segundo, você estava certa quando disse que eu te trato como um contrato. E eu faço isso porque é mais fácil, é mais seguro. Seguro como? Seguro do que sentir algo real e depois perder. Lívia sentiu o coração apertar. Perder como? Como eu perdi antes. E então, ali na varanda simples da casa do avô, com apenas o fogo e as estrelas como testemunhas, Caio começou a contar para Lívia sobre Verônica, sobre o relacionamento que terminou em chantagem e traição, sobre como ele tinha se fechado para o mundo depois disso. Quando conheci você, disse ele, pensei que seria fácil. Um acordo limpo, sem complicações. Mas aí você começou a tocar piano, e aí eu percebi que tinha me casado com uma pessoa real, com alguém que tinha sonhos, medos, talento, dor, alguém que merecia mais do que eu estava oferecendo. Lívia sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Mas você continuou me tratando como contrato, porque tinha medo de te oferecer meu coração e você não querer, ou pior, querer por pena. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo, apenas ouvindo o fogo e olhando para as estrelas. E agora? Perguntou Lívia finalmente. Agora eu quero te fazer uma pergunta, disse Caio, se levantando da cadeira e se ajoelhando na frente dela. Mas não como empresário, não como parte de um contrato, como homem. O coração de Lívia parou. Que pergunta? Você quer tentar de novo? Comigo? De verdade dessa vez? Lívia olhou para aquele homem ajoelhado na sua frente, com os olhos cheios de esperança e medo, e sentiu que todas as barreiras que tinha construído ao redor do coração se desfaziam. Quero, disse ela, mas só se você prometer uma coisa, qualquer coisa, que dessa vez você vai me tocar. E pela primeira vez em 10 meses de casamento, Caio sorriu de verdade para ela. O sorriso de Caio foi como o nascer do sol, depois de uma noite muito longa. Lívia sentiu algo se aquecer dentro do peito, uma sensação que não sentia há tanto tempo que quase tinha esquecido como era. Então é um sim? Perguntou ele, ainda ajoelhado na frente dela. É um sim, respondeu ela, estendendo a mão para ajudá-lo a se levantar.
Mas você não precisa ficar aí no chão. Não sou uma rainha. Para mim, você é, disse ele, pegando a mão dela e se levantando devagar. Eles ficaram assim por um momento de mãos dadas, olhando um para o outro como se estivessem se vendo pela primeira vez. E, de certa forma, era exatamente isso que estava acontecendo. Vem, disse Lívia, puxando-o em direção à fogueira. Vamos sentar perto do fogo. Está esfriando. Eles se acomodaram no chão, numa manta que seu Aristeu sempre deixava lá para as noites mais frescas. O fogo crepitava baixinho, mandando fagulhas douradas para o céu estrelado. O silêncio da serra era completo, só quebrado pelos grilos e pelo barulho do vento nas árvores. Conta para mim sobre ela, disse Lívia de repente. Sobre Verônica, de verdade. Caio ficou em silêncio por um tempo, mexendo gravetos na fogueira. Você tem certeza que quer saber? Tenho. Se vamos recomeçar, quero conhecer toda a sua história. Ele suspirou fundo e se apoiou nas mãos, olhando para as chamas. Conheci Verônica na faculdade de Direito. Ela era brilhante, inteligente, ambiciosa, sabia exatamente onde queria chegar na vida. Eu me apaixonei perdidamente. Lívia sentiu um pontinho de ciúme, mas empurrou o sentimento para o lado. Queria ouvir. Namoramos durante a faculdade e ficamos noivos assim que nos formamos. Ela veio trabalhar comigo na empresa, cuidava de toda a parte jurídica, era uma parceria perfeita nos negócios e na vida. Ou pelo menos era o que eu pensava. O que aconteceu? A empresa começou a crescer muito rápido. Eu estava fechando um contrato milionário com uma empresa americana. Ia ser nossa entrada no mercado internacional. Verônica estava cuidando de toda a documentação. Caio parou de mexer os gravetos e olhou para Lívia. Descobri que ela estava passando informações confidenciais para um concorrente, em troca de dinheiro e de uma posição na empresa deles. Meu Deus! O pior não foi nem a traição profissional. Foi descobrir que ela estava fazendo isso há meses, que tinha planejado tudo desde o começo. O relacionamento, o noivado, tudo fazia parte do plano para ter acesso às informações da empresa. Lívia sentiu uma raiva surda subindo pelo peito. Que mulher nojenta! Quando confrontei ela, Verônica disse que não tinha escolha, que precisava pensar no próprio futuro, que eu era muito ingênuo para o mundo dos negócios e que ela estava só me protegendo do fracasso. E depois? Cancelei o noivado na mesma hora. Demiti ela, mas aí começou o pior. Caio puxou os joelhos para perto do peito, como se estivesse se protegendo de uma lembrança dolorosa. Ela começou uma campanha para me destruir. Espalhou boatos de que eu era agressivo, controlador, que tinha problemas mentais. Conseguiu convencer alguns investidores de que eu era instável. Quase perdi a empresa. Como você conseguiu reverter? Com muita dificuldade, tive que contratar detetives particulares para provar que ela estava mentindo. Demorou 2 anos para eu conseguir limpar minha reputação completamente. Lívia estendeu a mão e tocou o braço dele. Por isso você tem medo de confiar nas pessoas. Por isso eu tenho medo de confiar em mulheres, corrigiu ele. Principalmente mulheres inteligentes e bonitas que aparecem na minha vida. Como eu. Como você. Ele se virou para olhá-la. Quando o advogado me trouxe seu perfil, minha primeira reação foi suspeitar. Mulher jovem, bonita, em dificuldades financeiras. Parecia o cenário perfeito para outra golpista. Lívia sentiu uma pontada de mágoa. Obrigada. Não, escuta, disse ele segurando a mão dela. Mas aí eu te conheci. Vi você no hospital com sua mãe. Vi como você se importava com ela, como estava disposta a fazer qualquer sacrifício. Vi que você era real. Mas mesmo assim, você manteve distância. Porque quanto mais eu te conhecia, mais percebia que estava me apaixonando, e isso me apavorava.
A palavra apaixonando ficou suspensa no ar entre eles. Lívia sentiu o coração acelerar. Você está apaixonado por mim? Caio a olhou nos olhos. Estou, completamente, desesperadamente, desde o dia que te ouvi tocando piano, porque nunca disse, porque tinha medo de que fosse pena, ou gratidão, ou qualquer coisa menos amor verdadeiro. Lívia se virou de frente para ele, cruzando as pernas. Caio, escuta uma coisa, eu me casei com você por necessidade, é verdade, mas eu me apaixonei por você por escolha. Como assim? Eu podia ter passado esses 10 meses te odiando, podia ter te tratado mal, ter sido fria, ter cumprido o contrato como uma obrigação chata, mas não fiz isso. Não fez. Porque percebi que por trás daquela máscara fria existia um homem bom. Um homem que pagou a cirurgia da minha mãe sem me conhecer direito. Que me deu trabalho para eu não me sentir inútil. Que sempre deixava café pronto para mim de manhã. Que ficava ouvindo eu tocar piano atrás da porta, porque não queria me interromper. Caio sorriu. Você sabia que eu ficava ouvindo? Claro que sabia. E sabia que você deixava a luz da cozinha acesa quando chegava tarde. E que sempre dobrava o jornal na página de cultura para mim. Você reparava nisso? Eu reparava em tudo, porque estava me apaixonando também. Eles ficaram se olhando, com o fogo refletindo nos olhos um do outro. Então, o que fazemos agora? Perguntou Caio. Agora a gente para de ter medo, disse Lívia. Você para de ter medo de que eu seja como Verônica. E eu paro de ter medo de que você não me queira de verdade. Mas e se der errado? E se der certo? Caio estendeu a mão para tocar o rosto dela, mas parou no meio do caminho. Posso? Pode. Ele tocou o rosto dela devagar, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Passou o polegar pela bochecha dela, pelo contorno dos lábios. Você é tão bonita, murmurou. Você também, disse ela, pondo a mão sobre a dele. Lívia? Posso te beijar? Ela assentiu e ele se inclinou devagar, até que os lábios dele se encontraram. Foi um beijo suave, cuidadoso, como se os dois estivessem descobrindo como fazer isso. Um beijo que tinha o gosto de recomeço e de promessa. Quando se separaram, Lívia estava chorando. O que foi? Perguntou Caio, preocupado. Nada, disse ela, rindo no meio das lágrimas. É que valeu a pena esperar. Eles ficaram abraçados perto da fogueira até ela virar apenas brasas. Conversaram sobre tudo. Sobre os sonhos que tinham quando eram crianças, sobre os medos que carregavam, sobre como seria o futuro agora que tinham decidido tentar de verdade. Tenho uma ideia, disse Caio quando já estava quase na hora de dormir. Que ideia? Depois que voltarmos para São Paulo, que tal fazermos uma viagem? Só nós dois? Para onde? Para ti. Sempre quis te levar lá. Lívia sorriu. Por quê? Porque é um lugar onde o tempo para, onde a gente pode ser quem quiser ser, sem contratos, sem pressão, sem julgamentos. Quando? No mês que vem, quando completar 1 ano de casamento. Tá bom, disse ela, se aconchegando mais no abraço dele. Mas dessa vez, vamos dividir o mesmo quarto. Caio riu e beijou o topo da cabeça dela. Dessa vez, eu não ia querer de outro jeito. E pela primeira vez em muito tempo, os dois dormiram tranquilos, sabendo que tinham encontrado algo real para construir juntos. Mas o que eles não sabiam era que Verônica estava longe de ter terminado com eles, e que a maior tempestade ainda estava por vir. 3 semanas depois da reconciliação na Serra, Lívia e Caio voltaram para São Paulo transformados. A diferença era visível até para quem não os conhecia direito. Eles se tocavam naturalmente agora, mãos entrelaçadas no elevador, um beijo de despedida antes dele sair para o trabalho, abraços demorados quando se reencontravam no fim do dia. Era como se finalmente tivessem se tornado um casal de verdade.
Mas se por um lado a vida pessoal estava florescendo, os problemas profissionais de Caio só aumentavam. O escândalo do contrato matrimonial ainda reverberava no mundo empresarial. Alguns investidores estavam questionando sua estabilidade emocional e pedindo reuniões para reavaliar as parcerias. "Não entendo", disse Lívia numa manhã, lendo as notícias no tablet enquanto tomavam café juntos. "Não foi só um contrato? Por que estão fazendo tanto drama?" "Porque no mundo dos negócios a imagem é tudo", explicou Caio, passando a mão no cabelo. Um gesto que ela já tinha aprendido a reconhecer como sinal de estresse. "Se acham que sou instável na vida pessoal, vão questionar minha capacidade de tomar decisões empresariais. Mas isso é ridículo." "É o jogo, Lívia, e alguém está jogando muito bem contra mim." Era quinta-feira quando Nina apareceu no apartamento sem avisar. Lívia estranhou. A amiga sempre ligava antes de subir. "Preciso falar com você", disse Nina, entrando na sala com uma expressão séria. "É sobre o vazamento." "O que descobriu?" Nina puxou o notebook da bolsa e abriu numa página da internet. "Lembra que você me disse que suspeitavam da Verônica?" "Lembro. Resolvi investigar por conta própria e encontrei algumas coisas interessantes." Na tela, aparecia uma matéria do jornal econômico que tinha publicado a exclusiva sobre o contrato. A data da publicação estava destacada em amarelo. "Olha só", disse Nina, apontando para a tela. "A matéria foi publicada às 23h47 do sábado, mas olha a data de criação do arquivo no sistema do jornal." Lívia se inclinou para ver melhor. 23h15? Que diferença isso faz? "Faz toda a diferença. Significa que a matéria foi escrita e enviada para publicação em apenas 32 minutos. Para uma matéria investigativa, com documentos legais complexos, é tempo demais pouco. Como se alguém já tivesse entregado a matéria pronta, só precisando dar uma revisada final." Nina clicou em outra aba. Era uma página de metadados do arquivo. E aqui está o mais interessante. O documento original foi criado numa terça-feira, 3 dias antes do leilão. E olha o horário, 14h30. Lívia sentiu um frio na barriga. "Que horário é esse?" "O horário que vocês estavam no MAN, fazendo os últimos ajustes na instalação. Lembra que você me contou que Verônica apareceu lá naquele dia?" "Meu Deus! Nina, você está dizendo que..." "Estou dizendo que Verônica plantou essa história 3 dias antes de vazar. Ela não agiu por impulso. Foi tudo planejado." Lívia se jogou no sofá, sentindo as pernas ficarem bambas. "Temos que contar para o Caio." "Ainda não terminei", disse Nina, clicando em mais uma aba. "Consegui descobrir mais uma coisa. O jornalista que assina a matéria, Ricardo Parente, trabalhou na assessoria de comunicação da empresa do ex-noivo da Verônica, há 2 anos. "Que ex-noivo?" "Marcos Tavares, dono da Tavares Logística, principal concorrente da Avelar Log." Lívia sentiu como se tivesse levado um soco. "Você está dizendo que é tudo uma conspiração?" "Estou dizendo que Verônica não agiu sozinha. E que o objetivo não era só humilhar vocês. Era destruir profissionalmente o Caio." Naquela hora, Caio chegou do trabalho mais cedo que o normal. Uma olhada no rosto das duas, e ele percebeu que algo estava acontecendo. "O que foi?" perguntou, largando a pasta na mesa. "Senta aí", disse Lívia. "A Nina descobriu umas coisas sobre o vazamento." Nina recontou toda a investigação para Caio, mostrando as evidências na tela do notebook. A cada nova informação, o rosto dele ficava mais sombrio. "Marcos Tavares", murmurou ele quando Nina terminou. "Devia imaginar que ele estava por trás disso." "Você conhece esse cara?" perguntou Lívia. "Conheço. Tentou comprar minha empresa 3 vezes nos últimos 2 anos, sempre fazendo ofertas ridiculamente baixas, como se estivesse fazendo um favor." "E quando você recusou?" "Ele disse que eu ia me arrepender."
que uma hora ou outra ele ia conseguir o que queria. Nina fechou o notebook. Então está explicado. Verônica tem um motivo pessoal para te atacar, e Marcos tem um motivo comercial. Juntaram forças. Mas como provamos isso? Perguntou Lívia. Essa é a questão, disse Caio, passando a mão no rosto. Tudo o que temos são coincidências, nada que se sustente num tribunal. E se conseguíssemos mais evidências? Sugeriu Nina. Como? Nina hesitou por um momento. Bom, eu tenho um amigo que trabalha com tecnologia. Ele disse que se conseguir acesso ao computador da Verônica, pode rastrear comunicações, e-mails apagados, essas coisas. Nina, isso é invasão de privacidade, disse Lívia. Também é invasão de privacidade vazar contratos confidenciais, retrucou a amiga. Às vezes você precisa jogar com as mesmas armas. Caio ficou em silêncio por um longo tempo pensando. Não, disse ele finalmente, não vou me rebaixar ao nível deles. Caio, não, Lívia. Se começarmos a agir como eles, em que nos transformamos? Nina suspirou. Então o que vocês vão fazer? Esperar ela dar o próximo golpe? Vamos fazer o que sempre fiz, trabalhar honestamente e deixar os resultados falarem por si só. Lívia segurou a mão dele. Eu apoio sua decisão, mas tenho medo que não seja suficiente. Também tenho, admitiu ele, mas prefiro perder sendo íntegro do que ganhar sendo desonesto. E vocês, o que acham de tudo isso que descobrimos até agora? Será que Caio está sendo ingênuo demais? Deixem nos comentários o que pensam sobre essa situação. Naquela noite, depois que Nina foi embora, Lívia e Caio ficaram abraçados no sofá, cada um perdido nos próprios pensamentos. Estou assustada, confessou ela. Por quê? Porque agora entendo o que Verônica é capaz de fazer, e se ela resolver atacar de novo? Então enfrentaremos juntos, disse ele, apertando o abraço. Não vou deixar ela te machucar. E se ela conseguir destruir sua empresa? Aí construímos outra, juntos. Lívia se afastou para olhar para ele. Você falou juntos. Falei, porque é isso que somos agora, não é? Uma equipe? Somos, disse ela, se anininhando no peito dele novamente. Mas por mais que tentasse se sentir segura nos braços de Caio, Lívia não conseguiu se livrar da sensação de que uma tempestade ainda maior estava se aproximando. E que, quando chegasse, testaria não apenas o amor deles, mas também os princípios que Caio jurava defender. O telefone de Caio tocou naquele momento. Era um número desconhecido. Caio Avelar, atendeu ele. Olá, Caio, disse uma voz feminina que fez o sangue de Lívia gelar. Sou eu, Verônica. Acho que precisamos conversar. A ligação de Verônica durou apenas 2 minutos. Mas foi suficiente para mudar tudo. Ela foi direta ao ponto. Queria uma reunião no dia seguinte, no escritório dela, para resolver a situação de forma civilizada. A voz era doce como mel, mas carregada de veneno. Não vou, disse Caio depois de desligar. Caio, talvez seja melhor ouvir o que ela tem a dizer, sugeriu Lívia. Não, seja lá o que ela queira, não é nada bom. Conheço Verônica há tempo suficiente para saber. Mas na manhã seguinte, a secretária de Caio ligou cedo. Uma assembleia extraordinária de acionistas tinha sido convocada para aquela tarde. O motivo oficial era questões de governança corporativa. Mas todo mundo sabia do que se tratava realmente. Era o julgamento público de Caio Avelar. Como eles conseguiram convocar uma assembleia tão rápido? Perguntou Lívia quando Caio chegou em casa ao meio-dia, pálido e tenso. Porque alguns acionistas minoritários se juntaram e exigiram. É legal, está dentro do estatuto da empresa. Ele se jogou no sofá exausto. Verônica está por trás disso, tenho certeza. O que eles podem fazer? Destituir-me da presidência, nomear outro CEO. Tecnicamente ainda seria sócio majoritário, mas perderia o controle operacional da empresa. Lívia sentou ao lado dele e segurou sua mão.
E existe chance real disso acontecer? Existe. Principalmente se conseguirem convencer os acionistas indecisos de que sou instável emocionalmente para liderar a empresa. Que acionistas indecisos? 3 grupos que juntos controlam 30% das ações. Se eles votarem contra mim, somando com os 20% que já estão contra, eu perco. Lívia sentiu o estômago revirar. Você quer que eu vá com você? Não. Isso é assunto da empresa. E além do mais, sua presença pode prejudicar mais do que ajudar. Às 3 da tarde, Caio se arrumou para a batalha. Terno azul marinho, gravata discreta, sapatos engraxados. Parecia um guerreiro se preparando para a guerra. Vai dar tudo certo, disse Lívia, ajeitando a gravata dele. E se não der? Aí a gente recomeça. Você é brilhante, Caio, com ou sem a Avelar Log. Ele a beijou, demorado, como se estivesse se despedindo. Obrigada a todos que estão aqui conosco até agora. Sei que essa história está mexendo com vocês e o melhor ainda está por vir. Não saiam daí. A sala de reuniões da Avelar Log nunca tinha visto uma assembleia tão tensa. 23 acionistas estavam presentes, mais advogados, mais a imprensa especializada, que de alguma forma tinha sido avisada do evento. Caio entrou na sala e imediatamente localizou Verônica. Ela estava sentada na primeira fila, impecável como sempre, com um sorriso que não chegava aos olhos. Ao lado dela, um homem que ele reconheceu, Marcos Tavares. Senhores acionistas, começou o advogado que presidia a Assembleia, estamos aqui para discutir questões de governança que afetam diretamente os interesses da empresa. O primeiro a falar foi Roberto Mendes, representante de um fundo de investimento. Gostaria de expressar nossa preocupação com os recentes acontecimentos envolvendo o senhor Avelar. A exposição negativa na mídia está afetando a imagem da empresa. Que exposição negativa? Rebateu Caio. O vazamento ilegal de documentos privados? A forma como o senhor conduziu sua vida pessoal, disse outro acionista. Casamentos de conveniência não passam confiança para investidores internacionais. Minha vida pessoal não interfere na minha capacidade de gerir esta empresa, disse Caio, mantendo a voz firme. Foi quando Verônica se levantou. Posso falar? O presidente da Assembleia assentiu. Senhores, trabalho nesta empresa há 8 anos. Conheço Caio pessoalmente há mais tempo ainda. E posso dizer com propriedade que ele não está em condições emocionais de liderar uma empresa desta magnitude. Um murmúrio percorreu a sala. Caio sentiu o sangue ferver. Elabore, por favor, pediu Roberto Mendes. Caio sempre teve tendências controladoras. O casamento de conveniência é apenas uma demonstração disso. Ele trata relacionamentos como transações comerciais. Como podem confiar que ele não fará o mesmo com a empresa? Isso é mentira, disse Caio se levantando. É mentira que você se casou mediante contrato. É mentira que estabeleceu cláusulas proibindo intimidade com sua própria esposa. Que tipo de homem faz isso? A sala ficou em silêncio total. Caio sentiu todos os olhares sobre ele. Alguns curiosos, outros julgadores, outros constrangidos. O tipo de homem, disse ele lentamente, que já foi traído por uma mulher em quem confiava cegamente. Verônica empalideceu. Caio! O tipo de homem que aprendeu da pior forma possível que algumas pessoas são capazes de qualquer coisa para conseguir o que querem, inclusive fingir amor. Ele olhou diretamente para ela. O tipo de homem que, depois de ser enganado por alguém que jurava amar, decidiu fazer um acordo honesto com uma mulher que precisava de ajuda. Sem mentiras, sem falsas promessas, sem ilusões. A sala estava absolutamente silenciosa agora. Mas vocês sabem o que aconteceu? Continuou Caio, andando pela sala. Aconteceu que essa mulher me mostrou o que é honestidade real.
Me mostrou que é possível construir algo verdadeiro, mesmo começando de um lugar difícil. Ele parou na frente de Verônica. Aconteceu que eu me apaixonei pela minha própria esposa. E que ela, apesar de ter todos os motivos para me odiar, se apaixonou por mim também. Caio, não faça isso, murmurou Verônica. Fazer o quê? Falar a verdade? Ele se virou para os acionistas. Vocês querem saber que tipo de homem eu sou? Sou o tipo que foi capaz de reconhecer quando estava errado, que teve a humildade de pedir desculpas, que aprendeu que vulnerabilidade não é fraqueza. Então, para surpresa de todos, Caio se ajoelhou no meio da sala. Sou o tipo de homem que não tem medo de se ajoelhar diante da mulher que ama, mesmo que isso signifique perder tudo que construí. O silêncio era ensurdecedor. Alguns acionistas olhavam constrangidos, outros impressionados. Lívia, disse ele, olhando diretamente para uma das câmeras que transmitia a assembleia ao vivo. Se você está assistindo, preciso que saiba. Sinto muito por ter deixado você carregar sozinha o peso da humilhação. Sinto muito por não ter te defendido como deveria. E sinto muito por ter demorado tanto para dizer que te amo. Roberto Mendes pigarreou. Senhora Avelar, isso é muito tocante, mas... Ainda não terminei, disse Caio, ainda de joelhos. Vocês querem destituir-me porque acham que sou instável emocionalmente? Podem fazer isso. Mas antes, quero que saibam uma coisa. Se eu tiver que escolher entre manter esta empresa e manter a chance de ser um homem inteiro com a mulher que amo, eu escolho ela. Ele se levantou devagar. Porque aprendi que sucesso sem amor é só um castelo vazio. E castelos vazios desabam na primeira tempestade. Marcos Tavares se levantou abruptamente. Isso é ridículo. Este homem está claramente... Estava calado, Marcos, cortou uma voz firme. Todos se viraram para ver quem tinha falado. Era Fernando Santos, o mais antigo dos acionistas, dono de 15% da empresa. Caio Avelar construiu esta empresa do zero. Transformou uma transportadora pequena numa multinacional. Nunca deu um passo em falso nos negócios. Fernando olhou ao redor da sala. E agora vocês querem destituí-lo porque ele teve a coragem de se mostrar humano. Fernando, começou Roberto. Eu vi muito homem poderoso destruir tudo por orgulho, continuou Fernando. Caio acabou de demonstrar algo que raramente vemos no mundo corporativo. Humildade verdadeira. Outro acionista se manifestou. Concordo com Fernando. O que vi aqui hoje não foi instabilidade, foi maturidade. A maré começou a virar. Um por um, os acionistas indecisos começaram a se posicionar a favor de Caio. Quando chegou a hora da votação, o resultado foi claro. 16 votos para manter Caio como CEO, 7 contra. Verônica saiu da sala sem dizer uma palavra, seguida por Marcos Tavares. Mas para Caio, nada disso importava, porque naquele momento seu telefone tocou. Era Lívia. Eu também te amo, disse ela quando ele atendeu, e estou orgulhosa de você. E pela primeira vez na vida, Caio Avelar chorou de felicidade na frente de 23 empresários. Quando Caio chegou em casa naquela noite, eram quase 11 horas. Lívia estava esperando na sala, mas não sozinha. Nina estava lá também, junto com Dona Márcia, que tinha saído do hospital na semana anterior e estava se recuperando muito bem. E seu Ronaldo. A família toda tinha assistido à assembleia pela transmissão ao vivo. Meu genro, disse Dona Márcia, se levantando devagar da poltrona, venha cá me dar um abraço. Foi a primeira vez que ela o chamou de genro de verdade. Caio sentiu os olhos marejarem enquanto abraçava a mãe de Lívia. Obrigado, Dona Márcia. Obrigado nada, menino. Obrigada sou eu. Por ter cuidado da minha filha, por ter nos ajudado e principalmente por ter tido coragem de mostrar para o mundo inteiro que a ama. Seu Ronaldo deu um tapinha nas costas de Caio.
Nunca vi ninguém se declarar numa assembleia de acionistas. Foi de arrepiar. Nina, que nunca tinha simpatizado muito com Caio, se aproximou e estendeu a mão. Reconheço quando estou errada. Você provou hoje que é um homem de verdade. Mas quem Caio realmente queria ver era Lívia. Ela estava parada ali perto, sorrindo, com os olhos brilhando de orgulho e amor. Oi, disse ele. Oi, respondeu ela. Posso roubar minha esposa por uns minutos? Perguntou Caio para a família. Claro, disse Dona Márcia, piscando. Vocês têm muito o que conversar. Caio pegou a mão de Lívia e a levou para a varanda. A cidade estava linda lá embaixo, toda iluminada, mas nenhum dos dois estava prestando atenção na vista. Você assistiu tudo? Perguntou ele. Assisti e chorei, e me apaixonei por você mais uma vez. Mesmo, Caio, quando você se ajoelhou naquela sala, meu coração parou. Nunca imaginei que alguém fosse capaz de fazer uma coisa dessas por mim. Eu faria qualquer coisa por você. Eles se beijaram, ali na varanda, com a cidade como testemunha. Era um beijo diferente dos outros, carregado de promessas, de futuro, de certeza. Tenho uma ideia, disse Caio quando se separaram. Que ideia? Vem comigo, agora. Agora? Caio, são quase meia-noite, e meus pais... Seus pais vão entender. Vem. Lívia olhou para ele, viu o brilho malicioso nos olhos e não conseguiu resistir. Tá bom, mas para onde vamos? Você vai ver. 15 minutos depois, estavam no carro, atravessando São Paulo de madrugada. As ruas estavam quase vazias, só algumas pessoas voltando de festas ou saindo para trabalhos noturnos. Caio, me conta onde estamos indo. Paciência, disse ele sorrindo. É surpresa. Quando pararam na frente do MAM, Lívia ficou confusa. O museu? Caio, está fechado. Para o público normal, sim, disse ele, descendo do carro. Mas tenho alguns contatos. Na entrada, um segurança os esperava. Boa noite, senhor Avelar. Está tudo liberado. Obrigado, Josué. Jojo, como você conseguiu isso? Perguntou Lívia enquanto entravam no museu vazio. Liguei para o diretor depois da assembleia. Expliquei que queria trazer minha esposa para ver a instalação dela sem multidão. Ele entendeu perfeitamente. O museu de madrugada era um lugar mágico. As luzes de segurança criavam uma atmosfera íntima, quase cinematográfica. Seus passos ecoavam pelos corredores vazios. É estranho estar aqui sozinha, disse Lívia. Na última vez que vim, foi aquela noite terrível do leilão. Por isso queria trazer você aqui, para criar uma memória nova, boa. Eles chegaram ao hall principal, onde a instalação de Lívia ainda estava montada. Conexões invisíveis brilhavam suavemente na penumbra, as superfícies interativas captando as luzes do ambiente. Ainda não acredito que eu criei isso, disse Lívia, se aproximando da obra. É linda como você. Ela se virou para ele. Caio... Não, deixa eu falar, disse ele pegando as mãos dela. Lívia, hoje na assembleia eu falei sobre muitas coisas. Sobre medo, sobre orgulho, sobre aprender a ser vulnerável. Mas tem uma coisa que não falei. O quê? Que você me ensinou tudo isso. Antes de você, eu era só uma máquina de fazer dinheiro. Eficiente, frio, solitário. Você me ensinou que existia outro jeito de viver. Você também me ensinou coisas. Como o quê? Como é possível ser forte e gentil ao mesmo tempo. Como o dinheiro pode ser usado para fazer o bem. Como um homem pode ser poderoso sem ser arrogante. Eles se aproximaram da instalação. Caio tocou uma das superfícies, que emitiu um som suave e musical. Lembra o que você me disse sobre essa instalação? Que música é uma linguagem universal? Lembro. Era sobre nós, não era? Sobre como encontramos uma linguagem comum, mesmo vindo de mundos diferentes. Lívia assentiu, emocionada. Era sobre nós.
Caio respirou fundo. Lívia, eu sei que já somos casados, sei que já fizemos os papéis, já passamos por tudo isso, mas... Ele se ajoelhou de novo, ali no meio da instalação, no mesmo lugar onde tinham se humilhado 1 ano atrás. Eu quero pedir para você se casar comigo de novo, mas dessa vez, por amor, dessa vez, de verdade. Lívia sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Caio, dessa vez quero festa, quero família, quero alianças, quero lua de mel, quero dizer sim, olhando nos seus olhos, não para um papel. Quero te beijar no final da cerimônia. Quero dançar com você. Quero que todo mundo saiba que você não é minha esposa por contrato, mas por escolha. Eu aceito, disse ela, se ajoelhando também para ficar na altura dele. Aceito me casar com você de novo. Aceito construir uma família com você. Aceito envelhecer ao seu lado. Mesmo sabendo que sou teimoso e workaholic, mesmo sabendo que sou dramática e que canto no chuveiro desafinado. Eles riram e se beijaram ali, ajoelhados no meio da instalação, que tocava uma melodia suave ao redor deles. Caio, disse Lívia quando se separaram, posso te pedir uma coisa? Qualquer coisa. Me leva para casa? Agora? Agora. Quero acordar amanhã nos seus braços, de verdade, sem medo, sem contrato, sem nada entre nós. Ele se levantou e estendeu a mão para ajudá-la. Vamos para casa, senhora Avelar. Vamos para casa, senhora Avelar. No caminho de volta, de mãos dadas no carro, Lívia olhava pelas janelas para a cidade que dormia. Em poucos meses, sua vida tinha mudado completamente. Saíra de uma situação desesperadora, passara por um casamento estranho, enfrentara a humilhação pública, descobrira o amor verdadeiro. No que está pensando? Perguntou Caio. Em como a vida é maluca. 1 ano atrás, se alguém me dissesse que eu estaria aqui casada com você, apaixonada de verdade, eu acharia que a pessoa estava louca. E agora? Agora acho que às vezes as melhores coisas começam dos jeitos mais estranhos. Como um contrato de casamento. Como um contrato de casamento que virou história de amor. Quando chegaram em casa, a família já tinha ido embora. O apartamento estava silencioso, acolhedor. Eles subiram juntos para o quarto deles agora, não mais quartos separados. Lívia, disse Caio parando na porta. Posso te tocar? Ela sorriu. Pode. Finalmente pode. E pela primeira vez em 11 meses de casamento, eles dormiram na mesma cama, nos braços um do outro, sabendo que tinham encontrado algo raro e precioso. Tinham encontrado o amor verdadeiro no lugar mais improvável, num contrato que deveria ter sido só negócio, mas se transformou na coisa mais real das vidas deles. E quando acordaram na manhã seguinte, ainda abraçados, souberam que aquele era só o começo de uma história que duraria para sempre. 6 meses depois da assembleia que mudou tudo, Lívia acordou com o som das ondas batendo suavemente na areia e a luz dourada do amanhecer entrando pela janela do quarto. Ao lado dela, Caio dormia tranquilo, o rosto relaxado, livre das tensões que carregara por tanto tempo. Era o dia do 2º casamento deles. Estava em Paraty, na pousada que Caio tinha escolhido especialmente para a ocasião. Uma casa colonial reformada, com vista para o mar, cercada por montanhas verdes. Lugar perfeito para recomeçar. Lívia se levantou devagar, tentando não acordar Caio, e foi até a varanda. O mar estava calmo, espelhando o céu rosado do amanhecer. Pescadores já saíam para o trabalho em suas canoas coloridas, e o cheiro de café fresco vinha da cozinha da pousada. Acordou cedo, disse a voz de Caio atrás dela. Não consegui dormir direito, confessou ela, se encostando no peito dele quando ele a abraçou por trás. Estou nervosa. Por quê? Já somos casados há mais de 1 ano. Exatamente por isso. Desta vez é de verdade. Eles ficaram assim, abraçados, vendo o sol nascer sobre o mar.
Era uma visão simples, mas perfeita. Como você se sente? Perguntou Lívia. Completo, respondeu ele sem hesitar. Pela primeira vez na vida, completamente feliz. O casamento seria às 5 da tarde, na pequena capela histórica do centro de Paraty. Apenas família e amigos próximos. 20 pessoas no máximo. Era exatamente como Lívia sempre sonhara. Simples, íntimo, verdadeiro. Durante a manhã, a casa virou um formigueiro. Dona Márcia comandava os preparativos com a energia de quem estava se sentindo totalmente recuperada. Seu Ronaldo testava a decoração que ele mesmo tinha feito. Nina cuidava das flores. Seu Aristeu, que tinha vindo especialmente da serra, ajudava onde podia e contava histórias para deixar todo mundo relaxado. Nervosa? Perguntou Nina, encontrando Lívia sentada sozinha na varanda às 2 da tarde. Um pouco. É estranho, né? Me casar de novo com a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa, disse Nina, se sentando ao lado da amiga. Nem você, nem ele são as mesmas pessoas de um ano atrás. Lívia sorriu. É verdade. Um ano atrás eu estava desesperada, fazendo qualquer coisa para salvar minha mãe. Hoje estou aqui porque quero estar. E ele? Um ano atrás, ele era um homem fechado, com medo de sentir qualquer coisa. Hoje ele ri no café da manhã, canta no chuveiro, brinca com as crianças da rua. E vocês se curaram um ao outro. Acho que sim. Nina segurou a mão da amiga. Li, eu sei que fui meio durona com vocês no começo, mas vendo vocês juntos agora, é lindo, é real. Obrigada por não ter desistido de mim. Amiga não desiste de amiga, principalmente quando ela está prestes a se casar com um príncipe de verdade. Às 4h30, Lívia estava pronta. O vestido era simples, branco, de algodão, perfeito para o clima de Paraty. Nada de luxo exagerado, nada de ostentação. Apenas ela, bonita e feliz. Você está linda, filha, disse Dona Márcia com os olhos cheios de lágrimas. Obrigada, mãe. Sua avó ficaria orgulhosa. Eu sei. Seu Ronaldo apareceu na porta do quarto. Pronta para casar de verdade desta vez? Prontíssima, pai. A capela estava decorada com flores silvestres e velas. Era pequena, aconchegante, cheia de história. Os bancos de madeira tinham sido polidos especialmente para a ocasião. Quando Lívia entrou, de braços dados com o pai, e viu Caio esperando no altar, o coração disparou. Ele estava lindo, com um terno bege claro, sem gravata, sorrindo como ela nunca tinha visto. A cerimônia foi simples e emocionante. O padre, um senhor simpático da cidade, falou sobre amor, companheirismo e segundas chances. Caio, disse ele quando chegou a hora dos votos, você aceita Lívia como sua esposa para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, pelo resto de suas vidas? Aceito, disse Caio, olhando direto nos olhos de Lívia. E prometo nunca mais ter medo de mostrar o quanto a amo. Lívia, você aceita Caio como seu marido para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, pelo resto de suas vidas? Aceito, disse ela, com a voz embargada, e prometo ser sempre verdadeira, mesmo quando for difícil. As alianças eram simples, de ouro, gravadas com a data do primeiro encontro deles no estúdio de música, o dia em que realmente se conheceram. Pelo poder que me confere a Igreja e o Estado, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. E desta vez o beijo aconteceu. Longo, apaixonado, real. Os convidados aplaudiram e gritaram, e até seu Aristeu, que era homem de poucas demonstrações, estava enxugando os olhos. A festa foi na praia, com os pés na areia, música ao vivo de um violonista local e comida típica da região. Nina fez um discurso hilário sobre como tinha demorado para gostar de Caio. Seu Aristeu contou histórias da infância de Lívia.
Dona Márcia chorou de emoção. Mas o momento mais especial foi quando Caio pegou o violão emprestado e cantou para Lívia uma música que tinha escrito especialmente para ela. Não cantava bem, a voz estava nervosa, mas as palavras eram perfeitas. Você chegou sem avisar, como chuva de verão, molhou meu coração seco, me ensinou a ser canção. Quando a festa acabou e os convidados foram para seus quartos, Lívia e Caio caminharam pela praia de mãos dadas. A lua estava cheia, iluminando o mar calmo. Senhora Avelar, disse ele, parando para olhá-la. Senhora Avelar, respondeu ela sorrindo. Como se sente sendo uma mulher casada, pela segunda vez com o mesmo homem? Especial. Eles se sentaram na areia, encostados um no outro, ouvindo o barulho das ondas. Sabe o que mais me impressiona nessa história toda? Disse Lívia. O quê? Como algo que começou tão errado pode ter dado tão certo? Talvez não tenha começado errado. Talvez tenha começado exatamente como deveria. Como assim? Se a gente tivesse se conhecido numa festa, num bar, num aplicativo, você acha que teria dado certo? Lívia pensou. Provavelmente não. Eu ia achar você arrogante demais. Você ia achar que eu estava atrás do seu dinheiro. Exato. Precisávamos do contrato para nos obrigar a realmente nos conhecer. Sem as máscaras sociais, sem os jogos de sedução, só nós dois tentando fazer aquilo dar certo. E deu. E deu. 6 meses depois do segundo casamento, Lívia estava no estúdio de música, o mesmo onde tudo começou, quando sentiu uma pontada familiar na barriga. Olhou para o calendário e contou os dias. Naquela noite, quando Caio chegou do trabalho, ela estava sentada no piano que ele tinha mandado instalar no apartamento. Oi, amor, disse ele beijando-a. Tocando alguma coisa nova? Tocando uma música de ninar, disse ela sorrindo. Por quê? Porque vamos precisar aprender. Caio demorou alguns segundos para entender. Quando a ficha caiu, o rosto dele se transformou numa mistura de surpresa, alegria e terror. Você está... Estou... Ele se ajoelhou na frente dela. Tinha virado um hábito e pôs as mãos na barriga ainda lisa. Oi, bebê, disse baixinho. Sou seu papai e você vai ser muito amado. Hoje, 3 anos depois, Lívia observa o marido ensinando a filha de 2 anos a tocar piano. Pequena Sofia tem os olhos cinzentos do pai e a teimosia da mãe. E quando os 3 estão juntos, tocando música, rindo, sendo família, Lívia se lembra de como tudo começou. Um contrato frio que virou a história de amor mais quente da vida dela. E assim, chegamos ao final desta história incrível. 2 anos sem toque que se transformaram numa vida inteira de amor. O que vocês acharam? Deixem nos comentários qual foi a parte que mais emocionou vocês. E não esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias que vão mexer com o coração de vocês.